Hare Krishna, Srila Prabhupada aqui, Jai, bom dia a todos. Um feliz aparecimento aí de Srila Prabhupada, né? Nosso pronto salvador, Patita Pavana. Meu nome é Krishna Mai Devidasi. Eu estou aqui na Ecovila Govardhana, em Santa Isabel, São Paulo. Eu sou discípula de Chandramukha Swami. Queria agradecer aí o convite do Prabhu Chaitanya Goshai para fazer a leitura, né, do Shrimad Bhagavatam, continuar aqui, né, a sequência de versos, de leitura de versos, e se deliciar, né, desfrutar aqui desse significado maravilhoso de Prabhupada. Realmente, né, ainda mais ontem, de Amastami, hoje, aparecimento de Prabhupada, a gente entrar em contato, né, com essa filosofia sobre Krishna e principalmente com esse significado nectário de Prabhupada, né? Hoje nós vamos ter uma leitura, uma aula, que vamos falar sobre a nossa afeição, né? Eu colocaria como tema dessa aula, porque devemos nos afeiçoar a Krishna, né? E também porque sem essa afeição a Krishna, nós não desenvolvemos, não alcançamos a verdadeira espiritualidade. Então, é maravilhoso, né? Um dia auspicioso como esse, poder desfrutar desse significado de Prabhupada, em que ele vai explicar para a gente filosoficamente por que nós devemos nos afeiçoar a Deus e por que essa afeição é o que faz com que a gente realmente alcance a verdadeira espiritualidade, né? Então, muito obrigada a todos que estão chegando. Hare Krishna, Yamuna, minha irmã espiritual, tudo bem? Reverências. Bom, então acho que como a Yamuna comentou aí, deve estar tudo certo com imagem, né? E som. Eu vou cantar só um pouquinho antes da gente iniciar, tá bom? Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Jaya Girivaradari Jaya Gopi Jana Vallabha Jaya Girivaradari Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Dayorada Madhava Kunja Bihari Dayorada Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Prabhupada
Prabhupada, 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 Prabhupada. Então, bom dia aí para quem está chegando. Jandi Santos, Hare Krishna. Ishavatara, Hare Krishna. Bem-vindos aí, bem-vindas todos. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então, nós estamos lendo aqui o Śrīmad Bhagavatam, estamos no canto 3, capítulo 9, hoje o verso 42. Eu sempre gosto de dar um contexto, né, explicar onde nós estamos aqui na história, porque sempre pode ter alguém que não esteja pegando a sequência de versos, né, esteja assistindo só essa aula, e para entender então, né? Então, aqui a gente está nesse capítulo, né, sobre as orações do Senhor Brahma a Krishna. Então, depois que Krishna se revela para o Senhor Brahma, ele começa a fazer muitas orações, né, fervorosas, assim, é uma sequência de versos muito bonita sobre as orações do Senhor Brahma. E no finalzinho desse capítulo, a gente tem um momento ali em que Brahma, ele silencia, né? Vou até repetir aqui, é o verso 27 e 28 desse capítulo, né? Krishna repara que Brahma, ele fica um pouco assim cansado e ansioso ali para a criação material, né? Depois das suas orações, e ele silencia, então Krishna começa a falar. É dito assim no verso 27, né? O Senhor viu que Brahma estava muito ansioso acerca do planejamento e construção dos diferentes sistemas planetários e ficara deprimido ao ver a água devastadora. Ele pôde entender a intenção de Brahma e, em razão disso, falou palavras profundas e ponderadas, eliminando toda a ilusão que havia surgido. Então, daí para frente, né, a gente tem uma sequência de versos em que Krishna vai, então, responder essas orações do Senhor Brahma, né? Então, hoje, o verso 42, a gente está bem no finalzinho ali desse capítulo, em que Krishna está terminando ali a sua fala, tá bom? É muito interessante. Bhakta Márcio, claro, bom dia, Hare Krishna. Então, só para explicar, né, eu vou ler o verso em sânscrito, a sua tradução, palavra por palavra, cantar os mantras, e depois nós vamos ler, eu sempre explico, né, a gente vai ler o método que eu utilizo, né, a gente vai ler o significado pausadamente. Então, como o meu mestre me ensinou, né, a gente vai meditar em cada frase de Prabhupada, né? Então, a gente vai fazer essa leitura comentada, tá? Pausada, de pouquinho em pouquinho. Para a gente é um significado longo, né? Não é um significado tão curto de Prabhupada. Para a gente, então, ir meditando palavra por palavra. Para quem chegou agora, né? O tema dessa aula de hoje vai ser a afeição que devemos desenvolver por Krishna. E por que não desenvolver essa afeição significa que não alcançamos a verdadeira vida espiritual, a verdadeira espiritualidade, tá? Prabhupada vai explicar filosoficamente, né? E não de maneira sentimental, né? A gente acha que o tema da afeição, do relacionamento amoroso, é um tema que tem a ver com o sentimento, né? As pessoas perguntam, como eu faço para sentir amor por Krishna? Como eu faço para amar Krishna? Né? E esse tema da afeição, do sentimento, do relacionamento amoroso, é um tema filosófico, né? Prabhupada nos ensina que a gente desenvolve isso de maneira filosófica e não sentimental. Então, esse é o tema da aula de hoje, ok? Bom, vamos ler então aqui, sem mais delongas, o verso 42 do capítulo 9, canto 3. Ahamatma manandata prestação preyação mapi atomairatim kurya derradirya krite priyaha. Aham, eu sou. Atma, a superalma. Atmanam,
de todas as outras almas. Dataha, diretor. Prestaha, o mais querido. San, ser. Preyasan, de todas as coisas queridas. Api, certamente. Ataha, portanto. Mai, a mim. Ratin, apego. Kuryat, deve-se fazer. Deha adhi, o corpo e a mente. Yakrite, por causa dos quais, Priyaha, muito queridos. Então, a tradução diz o seguinte: eu sou a superalma de todos os indivíduos. Eu sou o diretor supremo e o mais querido. As pessoas estão erroneamente apegadas aos corpos grosseiro e sutil, mas deviam se apegar a mim. Então, é interessante, né, como já no significado do verso, na tradução do verso, né, significado não, na tradução do verso, a gente tem aqui Krishna dizendo que as pessoas estão erroneamente apegadas aos corpos, grosseiro e sutil, né? Então, muitas vezes a gente fala somente do corpo, que nós não somos o corpo, ou que estamos só apegados ao corpo, né? Mas quando a gente fala isso, que nós estamos, deixa eu voltar aqui a tela, que nós estamos apegados ao corpo, né? Nós estamos falando de vários corpos, não só do corpo grosseiro, né? Principalmente o corpo grosseiro, mas não só ele. Existem os corpos sutis, né? Existe a nossa mente, existe o nosso falso ego, né? Que é o nosso personagem. Então, é interessante aqui como Krishna chama a atenção, né? Que as pessoas estão erroneamente apegadas, ou seja, a sua afeição está direcionada aos corpos grosseiro e sutil, ou seja, ao corpo e à mente, ao falso ego, ao personagem. Mas deviam se apegar apenas a mim, né? Porque, como ele diz aqui no início, ele é a superalma de todos os indivíduos, o diretor supremo e o mais querido. Om Gyana Timirandasya Gana Janashalakaya Chakshuru Militayana Tasmai Shri Gurave Namaha Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Chandra Mukha Swami Tinamne Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Itnamne Vanchakalpatarobhyacha Kripa Sindhu Bhaivacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Então dá um bom dia aí para quem chegou: Célia, Maurino Sim, Manohara, Dais, Ana Cláudia Chandra e Sundari Ayurveda. Sejam todos muito bem-vindos. Hare Krishna. Bom, então vamos ao significado de Prabhupada. Como eu falei, a gente vai comentar pausadamente o significado, ok? Prabhupada começa dizendo assim. Sim, antes de começar o significado de Prabhupada, eu queria só trazer o significado da palavra afeição, para a gente começar a meditar nisso quando for ler o significado de Prabhupada, tá? Porque, como eu disse, esse é o tema da aula, né? Então, afeição, se a gente pegar essa palavra no dicionário, vai estar assim, né? Afeição é a sua ligação afetiva, o sentimento amoroso em relação a afeto, afeiçoamento. E aí tem um exemplo, né? A verdadeira afeição se prova nas horas difíceis, né? É interessante esse exemplo que vem de um dicionário, né? Porque tem tudo a ver com a aula. De fato, a verdadeira afeição se prova nas horas difíceis. São nas horas difíceis que a gente realmente vai ter o termômetro do grau de afeição que nós temos por Krishna, né? Do grau de teísmo que nós temos dentro do nosso entendimento, né? Bom, a gente vai entender isso conforme a aula for passando o significado de Prabhupada, tá? E outro significado para afeição é inclinação, pender para alguma coisa, né? E aí tem no dicionário o exemplo afeição pelas artes, né? Então, afeição é quando você se inclina
para alguém ou para algum lugar, né? Você se direciona para esse objeto da sua afeição, tá? Então, isso vai ser importante para a gente meditar e refletir no que Prabhupada está dizendo aqui. Então, ele começa... Bom dia, Jean Martins, Hare Krishna. Bom, então Prabhupada começa dizendo o seguinte: o Senhor Supremo, a personalidade de Deus, é o mais querido tanto no estado condicionado quanto no estado liberado. Uma pessoa que não sabe que o Senhor é o único objeto mais querido está no estado condicionado da vida. E uma pessoa que sabe perfeitamente bem que o Senhor é o único objeto mais querido é considerada liberada. Então, vamos já meditar aqui, né? Deixa eu voltar aqui, estou com duas telas. Vamos já começar a meditar aqui, né? Nessa frase de Prabhupada. O que ele está querendo dizer é que a posição de Krishna, ela independe da entidade viva, né? Então, Krishna, ele sempre será o objeto de maior afeição, como ele mesmo diz nesse verso para Brahma, né? Ele sempre será o objeto de maior afeição de toda a entidade viva, né? A única diferença é que uns sabem e outros não. Então, como o Prabhupada dá o exemplo, né, do fogo, o fogo, se você colocar a mão no fogo, ele queima. Isso independe se você sabe que ele queima ou não, né? Ele vai te queimar se você colocar a mão, mesmo que você não tenha consciência, não tenha o conhecimento de que ele queima. Ele vai queimar, né? Então, Krishna, ele independe do nosso conhecimento e da nossa consciência, né? Então, o que Prabhupada já começa a nos explicar é que ele é o mais querido de todos, seja para a alma no estado condicionado ou no estado liberado, né? A única diferença é que no estado condicionado nós não temos consciência, conhecimento perfeito acerca disso. A gente ainda não sabe que Krishna é o mais querido para nós, né? Mas a entidade viva liberada, ela sabe disso, né? Então a única diferença é saber ou não saber. Hare Krishna, Goura Krishna Das, obrigada pela presença, e Prabhu Chaitanya Goshai também, que eu já agradeci aqui ao convite para fazer essa leitura, ok? Continuando então aqui o significado. Prabhupada continua: há graus de conhecimento de nosso relacionamento com o Senhor, dependendo do grau de compreensão quanto ao porquê de o Senhor Supremo ser o objeto mais querido de todo ser vivo. Então, a gente também já pode meditar nessa frase de Prabhupada, né? Ou seja, será que nós sabemos o motivo real, né? Sabemos realmente o motivo do Senhor Supremo ser o objeto mais querido de todo ser vivo? Será que nós temos conhecimento acerca da causa de Krishna realmente ser o objeto mais querido de toda entidade viva? Porque Prabhupada está dizendo aqui nessa frase que isso influencia no conhecimento que temos de nosso relacionamento com ele, de nosso relacionamento com o Senhor, né? Então, às vezes a gente reclama, assim, né? A gente vê que algumas pessoas vão se queixar de que não tem um relacionamento amoroso com Krishna, de que ainda não alcançou isso, né? Inclusive, uma vez eu assisti uma aula do Prabhu Brahmaputra e ele falou algo que me marcou muito. Eu medito nisso desde que ele falou. Que ele contou, claro, ele não falou o nome da pessoa, mas ele contou a história de uma devota antiga que, né, serviu o movimento Hare Krishna, a missão de Prabhupada, assim, a vida toda. E na hora de abandonar o corpo, né, estavam os devotos juntos e tal, e ela revelou para eles, assim, que ela não tinha criado um relacionamento amoroso com Krishna. Apesar dela ter servido a vida toda, né, ela não tinha sentido. Ela se queixa, assim, quando vai abandonar o corpo, né, na sua passagem, antes, né, claro, de abandonar o corpo, ela se queixa, assim, de que não desenvolveu, assim, não sentiu que desenvolveu
um relacionamento amoroso com Krishna, apesar de ter servido a vida toda. Então, isso é muito chocante, né? E para Buramaputra, eu lembro que ele fala sobre isso na sua aula, para a gente ficar alerta, né? Ficar atento, de não se distrair, né? Não ficar só desesperado, fazendo mil coisas e não realmente focar na meta última da meta última da vida, que é desenvolver esse relacionamento amoroso com Krishna, né? Então a questão é que muitas vezes nós não estamos compreendendo filosoficamente, assim, não estamos compreendendo o ponto filosófico que explica isso, né? Porque a gente cai num outro erro, que é achar. Então as pessoas, né, vão mantra e ficam buscando sentir. E o tempo todo, quando se fala sobre raças e relacionamento amoroso com Krishna, as pessoas querem ir pelo caminho do sentimento. Eu quero sentir que eu amo Krishna, que eu já desenvolvi esse relacionamento amoroso com ele, ou já purifiquei, né? Porque ele já existe na sua causa. Então, é por isso que meu guru sempre diz, Chandramukha Swami, né? Que às vezes, quando a gente está passando por algum momento difícil, ele sempre fala assim, seu problema é filosófico. Ele já falou isso para mim, já vi ele falando isso para outras pessoas. Porque, às vezes, a gente só não compreendeu, não realizou algum ponto filosófico que está na Gita, que está no Bhagavata, né, acerca da verdade absoluta. Porque se a gente realmente compreender o ponto filosófico, aquilo ali a gente não passa, né? A gente não cai naquela ilusão, não cai naquele tipo de raciocínio, de pensamento. Então, bom, mas o que eu estava dizendo, né? Acho que eu me perdi aqui um pouquinho. Sim, a pergunta: será que nós sabemos o motivo, né, de Krishna ser o objeto de afeição, assim, o mais querido e único? Como diz no verso, né, quando ele diz que as pessoas estão erroneamente se apegando ao corpo grosseiro e sutil, mas deviam se apegar a mim. Será que a gente sabe a causa? Porque não saber a causa é justamente o que faz com que a gente não consiga desenvolver esse relacionamento amoroso com Krishna, né? Então, por isso nós temos que estudar, nós temos que estar todo dia aqui no Mayapur TV, ouvindo Srimad Bhagavata, né, e outras lives, e lendo, e tentando, fazendo perguntas às pessoas qualificadas, né, para que a gente realmente compreenda e dessa forma desenvolva essa afeição, né? Continuando aqui a leitura, Prabhupada diz: o verdadeiro motivo é claramente afirmado na Bhagavad Gita, capítulo 15, verso 7. Mama vansho diva loke diva bhuttaha sanatanaha. As entidades vivas são eternamente partes integrantes do Senhor. A entidade viva é chamada de Atma e o Senhor é chamado de Paramatma, ou o Paramesvara, Isvara Parama Krishna. Então, vamos comentar aqui também, tem muita coisa aqui, né, para a gente comentar sobre isso que Prabhupada disse. Na verdade, agora ele já respondeu, né? Ele respondeu aqui a pergunta que eu fiz no comentário anterior, né? A causa de Krishna ser o nosso único objeto de afeição e também o único mais querido, né, como Prabhupada fala aqui nesse significado, ele responde, né, aqui, porque Krishna porque Krishna afirma na Bhagavad Gita, né, que as entidades vivas são eternamente partes integrantes dele, né? Mama Vansho, aí Vansho, né? Então são minhas partes integrantes. Diva Loke, Diva Bhuttaha, né? Essas entidades vivas condicionadas, mesmo no mundo condicionado, são minhas partes integrantes, Sanatanaha, eternamente, né? Então, esse é o ponto filosófico que a gente precisa realmente não só compreender, mas além disso, realizar, né? Se nós somos partes integrantes dele, né? E ele está no coração de todos, né? Ele é nosso objeto de afeição mais querido. Nós somos partes dele, né? Aqui também Prabhupada fala, né, sobre um verso do Brahma Samhita, ele vai explicar aqui sobre Atma e Paramatma,
E ele diz: a entidade viva chama-se Brahman e o Senhor chama-se Parabrahman, ou Paramesvara. Isvara Parama Krishna. Então, Krishna, Isvara, é o controlador, Parama, supremo. Né? Então, ontem, Chandramukha Swami estava dando uma aula, né, sobre o Jamastami lá no Centro Hare Krishna de Bhakti Yoga de São Paulo, e ele estava falando sobre isso, né, de que Krishna é tudo. Krishna é tudo, né? Assim, não tem nada que não seja Krishna, né? Então, Krishna é toda a energia criadora, Krishna está no coração de toda a entidade viva, Krishna é a causa de todas as causas, consciência de todas as consciências, né? Então, Krishna é tudo. E nós somos partes integrantes dele, né? Vamos continuar aqui o significado. As almas condicionadas que não têm autorrealização aceitam o corpo material como o objeto mais querido. A ideia do mais querido é então espalhada por todo o corpo, tanto sob forma concentrada quanto sob forma mais ampla. O apego ao próprio corpo e às suas extensões, tais como filhos e parentes, desenvolve-se com base na entidade viva em si. Então, aqui também já dá para a gente fazer alguns comentários, né, sobre isso que Prabhupada está dizendo. Então, por ignorância no sentido por não termos, né, o conhecimento, termos nos esquecido do conhecimento verdadeiro, nós acreditamos que somos isso, né? Somos esse corpo, somos essa mente, somos esse personagem, e não aquilo, né, que somos almas, partes integrantes do Supremo, servas eternas, né, da Suprema Personalidade de Deus. Então, por termos esquecido desse detalhe, né, que é esse conhecimento, nós nos afeiçoamos, a nossa afeição se inclina ao nosso ego, né, ao nosso corpo e a nossos parentes. É muito simples, né? A filosofia ela é complexa, mas ela é também muito simples. Basicamente, isso ocorre porque a gente se esqueceu que nós somos almas espirituais, partes integrantes do Supremo, né? Então, a nossa afeição, ela deixa de ir para o lugar correto, né? Para o objeto real da nossa afeição, que é a Suprema Personalidade de Deus, que é Krishna, né, que é o Supremo, e por ilusão, por ignorância, né, por a gente se identificar com esse corpo, com essa mente, com esse ego, a nossa afeição, ela se inclina, então, para esse corpo, né, o nosso apego, como Prabhupada diz, ao nosso corpo, e Prabhupada sempre fala sobre isso, né, as suas extensões, tais como filhos e parentes, né? Prabhupada sempre fala sobre a questão da família, né? Como a gente às vezes acha que o egoísmo ele está direcionado só a nós, né? Mas o egoísmo ele também pode ser estendido quando a gente só se preocupa, né, com a nossa família, com os nossos filhos, com os nossos parentes, né? É a famosa concepção que é todo o nosso problema, a concepção de eu e meu, né? Esqueci o termo aqui em sânscrito, né? Mamameti, agora esqueci. Mas, enfim, todo o nosso problema se deve a essa concepção de eu e meu. Então, né, a falsa ilusão de acreditar que eu sou isso e esses são os meus, aquilo, né? São os meus dependentes. Então, todo o nosso problema vem dessa concepção de eu e meu. Quando a gente fala sobre essa questão, né, da identificação corpórea e da extensão desse apego corpóreo que se deve à família, né, eu lembro de três casos, assim, três situações, né, que eu li há pouco tempo. Uma foi Purandjana, né, que eu estava lendo o canto 4, e tem a famosa história de Purandjana, né, do rei Purandjana. É uma analogia, né, sobre identificação corpórea e extensão dessa identificação corpórea, muitíssimo interessante, essa história de Purandjana, né? Então, ali mostra bem, né, como Purandjana, ele está totalmente apegado à sua esposa,
e ele está totalmente em ignorância, no sentido da verdade absoluta, né? Do sentido do conhecimento transcendental, né? Então, esse apego excessivo que ele tem à sua esposa, de querer protegê-la e querer ser protegido por ela, né? E toda aquela coisa que ele até nasce na vida seguinte como uma mulher, devido ao seu apego, né, à sua esposa, né? Isso mostra, na verdade, essa historinha é justamente uma analogia sobre essa identificação corpórea, né? Inclusive é muito bonito, né, sobre o tema aqui, mas queria dizer, né, como é bonito assim, no final da história de Purandina, quando ele já nasceu como mulher e o esposo dela abandona o corpo, né? E ela está sozinha na floresta, começa a chorar. É muito lindo que aparece Paramatma ali, a Paramatma se revela para ela, né? Krishna aparece do lado dela e fala: "Você não lembra de mim? Eu sou seu amigo", né? Fala para Purandina ali no corpo de mulher: "Eu sou seu amigo, eu sempre estive com você o tempo todo. Você não lembra de mim?" Né? Então é muito, muito, muito bonito, vale a pena a gente ler lá, sempre ler e reler, né, a história de Purandina, que fala sobre isso, né? Outra coisa que eu sempre lembro também é Dhritarashtra, né, no Mahabharata. Assim como Dhritarashtra, ele é uma pessoa que teve acesso ao conhecimento transcendental, né? Teve acesso aos Vedas, teve o irmão dele ali, que é o próprio Dhyamaraja, né, que é o Vidura, o aconselhando, né, dando toda a orientação espiritual ali, perfeita para ele. E mesmo assim, Dhritarashtra comete muitos erros porque está totalmente apegado ao filho, né? Essa concepção de eu e meu. Então, Dhritarashtra, ele perde a inteligência, ele perde a bondade por causa dessa concepção de eu e meu. Ele não consegue perceber que os Pandavas também são Kurus, né? Ele revela isso já no primeiro verso da Bhagavad Gita, né? Como é que é? Mamaka Pandavas Chaiva, né? Esse verso já mostra que Dhritarashtra ele está totalmente iludido com a concepção de eu e meu, né? Ele é Mamaka Pandavas Chaiva, então os meus filhos e os filhos de Pando, né? O eu e meu, assim, não, os meus filhos é que tem que ficar com o reino, né? Não conseguem ver os sobrinhos como parte também da sua família e principalmente como parte do Supremo, né? Então, essa concepção de eu e meu, realmente, ela é todo o problema, né? Todo o nosso problema, essas historinhas por Ângela, Dhritarashtra, né? Faz tanta besteira por causa da sua afeição a seu filho, que era super demoníaco, né? E ele ali, porque é meu filho, super sentimental em relação ao filho, faz tanta besteira, né? Bom, cria guerra ali, né? Por causa dessa ignorância de Dhritarashtra. E também outra coisa que eu sempre lembro é do verso 7 do capítulo 2 da Bhagavad Gita, né? Que Prabhupada não, né? O próprio verso traz a palavra Kripana, quando fala ali Karpanya Doshoparata, né? O próprio Arjuna se coloca como um Kripana, uma pessoa avara, uma pessoa iludida, né? E Prabhupada, no significado, então, ele explica esse conceito de Kripana, né? Kripana são as pessoas avaras, são as pessoas que Prabhupada diz que têm a doença de pele no sentido de estarem muito apegadas, né, ao conceito corpóreo mesmo, né? Então, Prabhupada explica que os Kripanas são pessoas que estão tão afeiçoadas à família que elas acham, por ignorância, que elas dependem da família, né? Elas perderam o conhecimento de que elas dependem de Deus. Então, o Kripana, ele acha que ele pode defender a família, né, que seus familiares são dependentes dele, que ele protege a família e que ele é protegido pela família. Isso é uma ignorância, né? No sentido de que, claro, no sentido menor, né? Obviamente, você tem ali o filho que protege, desculpa, o pai que protege o filho, protege a esposa, né? O homem que protege a esposa, a mulher, tem, exatamente, é claro que tem isso. Mas, em última instância, só realmente quem pode nos proteger, ou seja, nós só podemos depender de Krishna. A gente só pode depender de Deus. É ignorância achar que a gente pode depender do governo, pode depender do pai, do esposo, da família. É ignorância, essas coisas são temporárias, né? Inclusive, no próprio Mahabharata, como eu já citei aqui, tem uma história
maravilhosa, né, que é a de Draupadi. Então, Draupadi é até engraçado falar, né? Porque era a mulher mais protegida do mundo, porque ela não tinha só um marido para protegê-la, ela tinha 5 esposos para protegê-la. E não eram qualquer esposos, eram os 5 maiores guerreiros do planeta Terra. Né? Então, assim, era a mulher mais protegida do mundo. Ela era esposa dos 5 maiores guerreiros, semideuses, né? Pessoas que imagina, ela nunca passaria por nada tendo esses 5 esposos. Mas o que o Mahabharata mostra é que nem mesmo Draupadi, que tinha como esposos os 5 maiores guerreiros do mundo, assim, pôde deixar de passar por alguma coisa, pôde ser protegida ou depender deles. Né? Aquela história ali do Sari, não sei se todos que estão assistindo conhecem, mas aquela história mostra, né, como, em última instância, ela só pôde depender de Krishna. Realmente, somente quem protegeu Draupadi foi Krishna, né? Todo mundo se calou, até os maiores guerreiros ali, não só os esposos, né, mas outros guerreiros ali, tios, mestres, silenciaram, e ela só pôde depender de Krishna, né? Então, essas concepções, quando a gente se afeiçoa muito a essa concepção de eu e meu, assim, às vezes a gente não percebe, mas são concepções ateístas. Quando a gente acha que pode depender da família, que pode depender do governo, quando a gente quer se proteger em algo que é material, isso é um problema filosófico, como o meu guru diz, né? Seu problema é filosófico. Né? Essa é uma concepção, como a Charadeva disse numa aula que eu assisti uma vez, essa é uma concepção ateísta. Inclusive, eu estou lendo Mahabharata, né? E no capítulo que eu li há pouco tempo, também me marcou como Yudhishthira fala isso para Draupadi. Né? O contexto era o seguinte, eles estão exilados, né? Depois dos jogos, e eles têm que ficar 13 anos exilados, e em um certo momento, Draupadi fica muito irada, né, com a pacificidade de Yudhishthira, diante de tudo que aconteceu, e ele aceitar e ficar pacífico ali, gostando da vida na floresta. Ela fica muito irada e ela começa a falar. E ela fala, Yudhishthira, você é um guerreiro, você não vai fazer nada, você é um rei, você vai ficar aqui, eles lá rindo da nossa cara, desfrutando da nossa riqueza, fazendo mal aos súditos, e você vai ficar aí parado, não vai fazer nada, você não vê que isso é injusto e tal. Enfim, ela começa a ficar muito brava e falar. E o Yudhishthira faz um discurso maravilhoso para Draupadi, e dentro desse discurso ele fala para ela, você, Draupadi, está tendo uma concepção ateísta. Ateísta em que sentido? Será que você não vê que tudo está sob o controle supremo, né? Ishvara Paramakrishna, acabamos de ler aqui do Brahma Samhita. Então ele fala, será que você não vê que não existe injustiça? Que não tem nada ocorrendo que não esteja dentro dos arranjos, dos planos de Krishna, dentro do controle supremo? Então ele fala para ela, olha, esse seu discurso de insatisfação, de injustiça, isso é um discurso ateísta. Né? Isso, quando a gente tem esse tipo de discurso de lamentação, né, como Krishna, a primeira coisa que ele fala para Arjuna, né, a primeira lição de Krishna para Arjuna é não se lamente, né, pare de se lamentar. Então, como é que é? Ashocham anvachochastuam, né? Então, você está lamentando por aquilo que não é digno de lamentação. Sábios não se lamentam, né? Primeira lição de Krishna para Arjuna. Mas o que eu estava querendo dizer é que quando a gente então começa com algum discurso de lamentação, de injustiça, de eu e meu, eu sou isso, eu sou aquilo, meu, minha, e não está certo, está injusto, cuidado, estamos sendo ateístas. Né? A gente acha que porque está cantando Hare Krishna, porque está em contato com a filosofia e porque já se considera Hare Krishna, o tempo todo nós estamos tendo visões ateístas, impersonalistas, como o Prabhupada falou, né, uma vez, Prabhupada fala tanto dos impersonalistas, e aí os devotos perguntaram, Prabhupada, você fala tanto dos impersonalistas? Eu nunca vi quem são os impersonalistas.
E aí Prabhupada fala, vocês são os impersonalistas. Então, nós somos os impersonalistas, nós somos os ateístas. Né? A gente tem que estudar e compreender essa filosofia para nos desapegarmos, sairmos dessas concepções ateístas, impersonalistas, nihilistas, materialistas, como diz a oração que a gente faz a Prabhupada sempre, né? Prabhupada veio para o Ocidente para nos tirar do nihilismo, do materialismo, do impersonalismo, né? Bom, vamos continuar aqui a leitura. Eu não olhei aqui os comentários, mas depois eu dou uma comentada, tá? Deixa eu continuar aqui os comentários de Srila Prabhupada. 5. Assim que a própria entidade viva sai do corpo, mesmo o corpo do filho mais querido perde todos os seus atrativos. Portanto, a centelha viva ou a parte eterna do Supremo é a verdadeira base da afeição e não o corpo, porque as entidades vivas também são partes da entidade viva total. Essa entidade viva suprema é a base real de afeição por todos. Olha aí, gente, a explicação de Prabhupada da pergunta que eu fiz lá no início do vídeo, né, da aula, da live. Então, por ignorância, nós nos afeiçoamos ao corpo. Mas a nossa afeição, Prabhupada explica, né, como o meu guru diz, Prabhupada está colocando assim na boca da gente mais chegadinha a filosofia, né? Então ele explica, olha, a gente está se afeiçoando ao corpo por ignorância. Porque quando a gente abandona o corpo, né, como diz, mas as pessoas conhecem como morrer, quando a gente morre, né, a gente percebe que o que ficou ali foi um cadáver, né? Então a gente chega à conclusão que o que dava vida àquele corpo era uma outra coisa. Então Prabhupada explica, o que dá vida ao corpo é a centelha divina, certo? É a alma, é essa parte integrante de Deus, parte integrante de Krishna. Então ele está explicando que a nossa afeição, na verdade, é para essa centelha viva, né? E como essa centelha viva, olha só, como essa centelha espiritual é parte integrante do Supremo, a sua afeição, ela é para Krishna. Então, né, olha que raciocínio interessante. Quando nós temos afeição a uma pessoa, vamos dar o exemplo de um pai que tem um sentimento amoroso pelo filho. Em última instância, tá, gente? Em última instância, na verdade, ele tem um relacionamento amoroso, ele tem uma afeição por Krishna. Porque quando esse pai, ele ama, ele tem uma afeição, uma inclinação amorosa para esse filho, ele, na verdade, tem a essa centelha espiritual, a essa alma. E essa alma, ela é parte integrante da Suprema Personalidade de Deus, de Krishna. Então, em última instância, a afeição desse pai é por Krishna. É por isso que a gente fala, né, que só existe Krishna e que ele é o nosso único objeto de afeição, né? Não é que a gente está tentando aniquilar os relacionamentos amorosos, aniquilar as individualidades, não significa isso. Né? A gente pode cair nesse raciocínio especulativo errôneo. Né? Estamos aniquilando, então, todas as individualidades, os relacionamentos amorosos, só podemos amar Krishna. Não é isso. A questão, precisamos entender aqui filosoficamente. Né? Os relacionamentos amorosos, eles existem no mundo espiritual. Isso é parte, né, da energia interna de Krishna. Vejamos os passatempos, né, que tem no Bhagavata, aí, que a gente ouviu tanto ontem, no dia de Janmashtami, né? Os relacionamentos amorosos, eles fazem parte da energia interna de Krishna. E, consequentemente, esse mundo, como uma imagem e semelhança do mundo espiritual, também faz parte daqui. Não é para a gente não ter nenhum relacionamento com ninguém, não é isso que a gente está falando, e só amar Krishna, não. Isso aí é um fanatismo, assim, uma falta de entendimento das coisas, né? O que a gente está explicando, o que Prabhupada nos explica, é que se você ama esse filho e que, na verdade, o que tem ali de essência, de vida, é uma parte integrante do Supremo, então o que você está amando é o Supremo.
É por isso que esse verso Krishna fala, né? Eu sou Paramatma, eu sou o controlador, eu sou o mais querido. As pessoas estão erroneamente se apegando ao corpo grosseiro e sutil e suas extensões, que são os parentes, mas, na verdade, elas devem se apegar a mim, né? Na verdade, a gente precisa, então, compreender esse ponto filosófico, né, de que nós estamos amando, na verdade, Deus, para que a coisa comece a se desenvolver, né? Eu criei uma analogia, não sei se é muito boa, né? Mas eu fiquei pensando, né, para entender esse ponto, para não especular e não entender que esse tema se trata de aniquilar qualquer relacionamento amoroso que queiramos ter com as pessoas ou a nossa individualidade em si, né? Então eu pensei, por exemplo, se a gente tem um gosto, né, gosta muito de bom, não vou dar esse exemplo não, que essa analogia não é boa, desisti. Vamos continuar aqui. A gente tem que falar das analogias de Prabhupada. Se eu tentar inventar aqui, vai dar ruim. Eu não tenho qualificação para isso. Bom, então, continuando aqui a leitura, tá? Eu vou ler perguntas e comentários no final, tá bom, pessoal? Só para eu não me perder, também já está acabando aqui o tempo. Então, Prabhupada continua aqui, ó. Quem se esquece do princípio básico de seu amor por tudo, só tem amor oscilante, pois está em Maya. Quanto mais somos afetados pelo princípio de Maya, mais nos desapegamos do princípio básico do amor. Esse ponto é muito interessante. Meu guru sempre fala sobre isso, né? Eu sempre tive uma certa dificuldade para entender, mas cada vez mais agora, né, lendo e meditando nesses significados de Prabhupada, a gente vai compreendendo um pouco melhor. Que é o seguinte: se eu me lembro o tempo todo, ou seja, se eu tenho consciência de que Krishna é tudo e a minha afeição está direcionada a ele, então o meu amor não oscila, percebe? A oscilação, as dualidades, o gosto, não gosto, esse eu não gosto, esse eu sou mais afeiçoado, esse eu menos afeiçoado, isso se dá pela ignorância, né? Por a gente estar em maia, em ilusão, esquecidos desse conhecimento. Agora, se eu me lembro, ou se eu tenho consciência, como o Prabhupada diz aqui, do princípio básico do amor, que é Krishna é tudo, que é isso, Krishna é tudo, então eu amo tudo. Se Krishna é tudo e tudo é parte de Krishna, não existe o gosto, não gosto, amo, não amo. A gente sai desse egoísmo no sentido da identificação com o ego, de eu me amo, amo meu marido, meu filho, os meus amigos e o meu país. Não existe isso. Existe, Krishna está em tudo. E a minha afeição está ligada, tá inclinada a Krishna. Então eu amo tudo. Não tem, né? Se você realiza isso, não tem como você não gostar de tudo. Todas as pessoas, todas as entidades vivas, todos os seres, planetas, porque o seu amor, ele está inclinado à causa de tudo isso. Esse é o princípio básico do amor. Então, Prabhupada, ele vai continuar aqui, ó. Não podemos amar nada realmente sem que sejamos totalmente desenvolvidos no serviço amoroso ao Senhor, né? Então, sem esse verdadeiro conhecimento, nós estamos só alimentando o nosso ego e não amando verdadeiramente. Né? O amor verdadeiro vem desse princípio básico. E é como o meu guru disse ontem na aula lá no templo, né? Se você entende isso e se sua afeição tá inclinada a Krishna, então não existe preconceito, não existe dualidade, né? Você ama tudo e a todos. Como diz, né? Agora eu não me lembro se é na Gita ou no Bhagavata, mas que o verdadeiro sábio, né? Ele vê Krishna em tudo. Ele vê no elefante, ele vê no cachorro, ele vê no sábio, ele vê em todo mundo, né? Então, ele não fica, como é que eu posso dizer, discriminando, né? Claro, existe a discriminação material, né? Um cachorro é diferente de um brahmana, mas espiritualmente falando, não existe discriminação, né? Ele vê Paramatma, ele vê Krishna em tudo
Então, ele ama a todos, né? Ama tudo. Bom, continuando aqui os significados Prabhupada, neste verso dá-se ênfase a focalizar o amor na suprema personalidade de Deus. A palavra Kuryat é significativa nesta passagem. Esta palavra significa deve-se deixar de lado. Ela aparece apenas para enfatizar que devemos ter cada vez mais apego ao princípio do amor. Ou seja, esse entendimento, né, de que Krishna é tudo e que esse é o princípio do amor, que tudo é parte integrante de Krishna, né? Então, eu já falei, na verdade, sobre isso, né? Devo deixar de lado essa palavra kuryat, quando fala no verso, né? Deixar de lado. Eu devo deixar de lado minha afeição, meu marido, meu filho, minha mãe, meus amigos, etc. Não, né? Como a gente falou aqui, as relações amorosas são parte desse mundo e são parte também do mundo espiritual, né? E aqui, nesse mundo, é muito raro alguém que realmente consiga se desapegar de tudo, né? De todos, e se entregar 100% a Krishna. Essa pessoa é muito rara, né? Uma pessoa que se desapegue do conceito de eu e meu, de família, de sexo, né? É muito, muito, muito rara. Essa pessoa é muito rara e consegue realmente trilhar o caminho dela de volta ao Supremo, né? Por isso que a gente também tem que ter muita... Bom, a própria cultura védica fala, né? A gente tem muito respeito, muita gratidão, muita consideração, respeito mesmo, né? Aos sannyasis, as pessoas que estão se desapegando de todas essas concepções, né? E se entregando 100%, né? Como isso é difícil, 100% a Krishna. Bom, mas, na verdade, o que Prabhupada está dizendo aqui, que essa palavra kuryat no verso também diz, é que a gente deve deixar de lado o nosso apego ao corpo e à mente, né? Pois todas essas afeições ilusórias, elas se devem a esse, podemos dizer assim, princípio básico da ilusão, né? De Maya, dessa concepção aí de identificação corpórea, tá? Se identificar com essa mente, com esse personagem e com esse corpo, né? Então, quando a pessoa começa eu sou, não, você não é nada. Você é uma alma espiritual, Aham Brahmasmi. Nunca podemos nos esquecer disso quando Maya começar a entrar na nossa mente, né? Continuando aqui os significados Prabhupada, a influência de Maya é experimentada pela entidade, parte integrante espiritual. Mas Maya não pode influenciar a superalma, o Paramatma. Os filósofos mayavadis, aceitando a influência de Maya sobre a entidade viva, querem tornar-se unos com Paramatma. Todavia, por não terem amor verdadeiro por Paramatma, eles permanecem eternamente enredados pela influência de Maya e não são capazes de se aproximar da vizinhança do Paramatma. Essa incapacidade se deve à sua falta de afeição por Paramatma, né? Então, Prabhupada vai explicar aqui, né? Bem interessante, porque que os Mayavadis, eles não conseguem realizar isso que nós estamos explicando aqui, devido à sua falta de afeição, né? Primeiro, só explicar Atma e Paramatma, né? Para quem não sabe, acredito que o público-alvo aqui, todo mundo saiba, mas caso tenha alguém, né, que não saiba. Então, Atma é a entidade viva, né? Essa centelha espiritual, a alma. Mas existe também Paramatma, que é a super-alma, que é essa manifestação de Krishna no coração de toda a entidade viva, né? Então, esse é um ponto filosófico dentro da Gaudiya Vaishnava muito importante, a gente nunca esquecer que existe essa diferença, são dois, não um, né? Existe essa diferença entre alma e superalma, entre Atma e Paramatma, entre eu e Krishna, e Deus, né? E também ele cita aqui os filósofos mayavadis, né? Os filósofos mayavadis, só explicando também para quem talvez não conheça, não saiba, são os filósofos que, bom, eles não se auto-intitulam assim, tá? Nós é que estamos chamando todas as pessoas que chegam à conclusão, né, que Krishna ele pode ser encoberto pela energia ilusória, né? Essa conclusão faz a gente pensar
né, faz a gente pensar que eles pensam que Maya é superior a Brahman, é superior a Krishna, né? Então a gente o chama de Mayavadis. São esses filósofos, por exemplo, que acreditam que Krishna, que a personalidade de Krishna é uma manifestação material do Brahman, né? Então, veja, eles acreditam que Deus é esse Brahman, essa energia suprema, e que Krishna é só uma manifestação material desse Brahman, né? Uma personificação desse Brahman. Então, isso faz a gente chegar à conclusão de que Maya é superior ao Brahman, porque ela conseguiu encobrir, né, ali a personalidade de Deus. Então, isso para nós não faz sentido, né? Krishna, a suprema personalidade de Deus, como ele mesmo diz na Bhagavad Gita, ele não pode ser encoberto por Maya, né? Maya é que é a sua energia, está sob seu controle. Bom, mas enfim, os Mayavadis, que o Prabhupada está explicando aqui, é que como eles não chegam a esse raciocínio ou não aceitam, né, o conhecimento da verdade absoluta, que o Supremo é uma pessoa a quem devemos intercambiar um relacionamento amoroso, eles não conseguem realizar Paramatma. Eles não conseguem chegar a essa afeição. E devido à incapacidade que eles têm de se afeiçoar a Krishna, Prabhupada diz aqui, né? Eles não são capazes de se aproximar da vizinhança do Paramatma, né? Então, de fato, essa afeição é um tema muito importante, né? É um tema crucial. E os gyanis, né? Os filósofos, assim, muito racionais, né? Eles não têm essa concepção, eles acham que é sentimentalismo falar sobre esse relacionamento amoroso com a suprema personalidade de Deus. Eles não acreditam nisso. E por não, então, desenvolverem essa afeição por Krishna, eles não conseguem realizar Paramatma, eles continuam, como o Prabhupada diz aqui, em Maya. Eles continuam influenciados por Maya, tá? Continuando aqui o significado de Prabhupada, já estamos acabando, tá? Agora a Prabhupada vai vir com uns pontos filosóficos aqui mais difíceis. Um homem avaro não sabe como utilizar sua riqueza, em razão do que, apesar de ser muito rico, seu comportamento avaro mantém perpetuamente como um homem pobre. Por outro lado, uma pessoa que sabe como utilizar a riqueza pode tornar-se rica sem demora, mesmo que tenha apenas um pequeno saldo bancário. Olha que interessante, né? Prabhupada traz essa analogia aqui para falar sobre esses Mayavadis, mas também para falar como a gente deve colocar em prática esse conhecimento que a gente está recebendo, né? Porque qual é a riqueza aqui, né? Lá na Bhagavad Gita, nesse verso 2.7, Karpanya do Choparata, Prabhupada fala do Kripana, do avaro, e a riqueza sendo essa vida humana, né? Mas aqui eu entendo que Prabhupada está dizendo que essa riqueza é conhecimento, né? Então não adianta a gente ter muito conhecimento e não colocar em prática. O Prabhupada explica assim: uma pessoa que é muito rica, mas é avaro, ela não sabe como utilizar essa riqueza, ela continua pobre. Então você tem muito conhecimento, estuda muito, é um gyani, mas não consegue colocar em prática, não consegue realizar, não consegue desenvolver essa afeição amorosa por Krishna. Então você continua pobre, continua em ignorância, né? Agora, por outro lado, uma pessoa que sabe como utilizar a riqueza, mesmo que ela tenha um saldo bancário, ela rapidamente se torna rica. Prabhupada falou isso várias vezes, né? Uma pessoa simples, que não é muito inteligente, que nem tem muito conhecimento, não consegue ler muito e tal, né? Mas se ela coloca em prática o pouco que ela recebe, né? Se associa com as pessoas certas, rapidamente avança e realiza muitas coisas, né? Então ela rapidamente se torna rica. Vou dar uma acelerada aqui, porque já temos 1 hora de live, tá? Falando aqui o significado de Prabhupada. Os olhos e o sol estão muito impulsionados, porque sem a luz do sol, os olhos não são capazes de enxergar. Porém, as outras partes do corpo, por estarem ligadas ao sol, apenas como uma fonte de calor, tiram mais proveito do sol do que os olhos.
Sem ter afeição pelo sol, os olhos não podem suportar os raios do sol. Ou, em outras palavras, tais olhos não têm capacidade de entender a utilidade dos raios do sol. Então, essa analogia me pareceu difícil, né, no início, mas depois eu acho que eu compreendi um pouco, né, que Prabhupada está falando dessa relação dos olhos e do sol, no sentido de que os olhos, eles querem olhar para o sol por não entenderem, né, que eles dependem da sua luz solar para funcionar, né, e não podem olhar diretamente para ele, né. Então, ele explica, né, que as outras partes do corpo, elas têm uma relação melhor com o sol porque elas estão usando calor, né? Mas o olho não. O olho, ele depende da luz para funcionar. Você pode ter a melhor vista, olhos super perfeitos, mas se não tem luz solar, você não enxerga nada. Então, os olhos, eles dependem da luz solar para funcionar, mas eles não podem, por ignorância, olhar diretamente para o sol, porque essa luz solar, ela vai cegá-los, né? Então, aqui Prabhupada diz, né? Sem ter afeição pelo sol, os olhos não podem suportar os raios do sol. Como assim sem ter afeição pelo sol? Olha como o Prabhupada aqui está relacionando a palavra afeição a entendimento. Ou seja, os olhos, sem terem afeição ao sol no sentido de um entendimento de que ele depende da sua luz solar para funcionar e não olhar diretamente para esse sol, sem esse entendimento, eles não podem suportar os raios do sol, né? Eles não têm capacidade de entender a utilidade dos raios do sol. Eles não compreenderam, não têm essa afeição no sentido de não entender, não compreender que eles dependem do sol para funcionar. Então, Prabhupada continua aqui, olha. Analogamente, os filósofos empíricos, a despeito de seu conhecimento teórico sobre Brahman, não podem se utilizar da misericórdia do Brahman Supremo por falta de afeição. Muitos filósofos impersonalistas permanecem perpetuamente sob a influência de Maya, porque, embora se entreguem ao conhecimento teórico do Brahman, não desenvolvem afeição pelo Brahman, nem têm possibilidade de desenvolvê-la por causa de seu método deficiente, né? Então, Prabhupada vai fazer uma analogia desses olhos e desse sol com os filósofos empíricos. O que é o empirismo, né? O que são os empíricos? O empirismo é esse conhecimento que é adquirido de experiências sensoriais. Então, realmente existiram filósofos, né, na humanidade, né, essa é uma teoria em que eles chegaram a conclusões baseado nas suas experiências sensoriais e defenderam que o conhecimento deveria ser adquirido assim, né? O que para nós é algo totalmente, para não dizer uma piada, né, que é desrespeitoso, mas é algo totalmente inadmissível, né? Porque justamente a nossa filosofia vai dizer que os sentidos são o que nos arrastam, né, pela ilusão. Então, os sentidos são os últimos que conseguem nos trazer algum conhecimento perfeito, né? Só um conhecimento mesmo, um falso conhecimento. Então, Prabhupada está dizendo aqui que esses filósofos empíricos, eles não entendem, né? E os impersonalistas também, eles não entendem que dependem da misericórdia de Krishna, né? Assim como os olhos dependem da luz solar. Então, eles querem se fundir, eles querem olhar para o sol, né? Eles querem se fundir com o Brahman, acham que são isso também, né? Então, a causa disso é essa falta de afeição. Então, o tempo todo o Prabhupada está nos alertando, né, o que nos causa essa falta de afeição, de desenvolvimento do relacionamento amoroso com Krishna, né, a suprema personalidade de Deus. Então, esses filósofos, eles poderiam estar desfrutando da misericórdia de Krishna, assim como os olhos, ao invés de olharem diretamente para o sol e se cegando, podiam estar desfrutando da luz e do calor do sol, né? Então, o devoto de Krishna não. O devoto de Krishna, ele sabe que ele depende da misericórdia
de Krishna e ele avança, né, sabendo disso. Continuando o significado de Prabhupada. Mesmo sendo desprovido de visão, um devoto do Deus do Sol pode vê-lo tal como ele é, inclusive a partir deste planeta. Ao passo que alguém que não seja devoto do Sol não pode sequer suportar a brilhante luz do Sol, né? A gente pode pensar nisso assim, não de maneira metafórica, né? Mas se a gente pensar nisso assim, esqueci a palavra, né? Quando é aquele significado real, mas eu me lembro de Karna, né? Karna, como ele é no Mahabharata, Karna, como ele era filho do Deus do Sol, ele era um devoto também do Deus do Sol, ele conseguia olhar, né? Mesmo do planeta Terra, ele conseguia olhar para o Sol, né? Então, e ele diz, ao passo que alguém que não seja devoto do Sol não pode sequer suportar a brilhante luz do Sol, né? Então, se você não tem uma afeição, uma relação, você não consegue, né? Então, o devoto de Krishna, ele pode ver Krishna, né, dentro de si. O devoto de Krishna, ele consegue ver Krishna dentro de si, né? Krishna, inclusive, aqui nesse capítulo mesmo, uns versos atrás, verso 37, Krishna fala para Brahma, né, que ele se revela dentro do coração de Brahma. Vamos ler rapidinho? Ele diz assim para o Senhor Brahma: quando contemplavas se havia uma fonte para o caule do lótus de teu nascimento, chegando mesmo a entrar nesse caule, não pudeste descobrir nada. Nesse momento, porém, manifestei minha forma no âmago de seu coração. Então, olha, Krishna fala, né, para o Senhor Brahma que ele se revelou no seu coração, né? Então, o devoto de Krishna, ele consegue ver Krishna, né, dentro do seu coração, e ele também consegue ver Krishna no coração dos outros, né? Uma pessoa avançada, a filosofia, né, as escrituras dizem que uma pessoa avançada, ela sempre vai ver Paramatma nela e nos outros, e nas circunstâncias. Ela sempre vai ver Krishna em todas as situações e em todas as entidades vivas, né? Então, ela nunca fica em lamentação, né? Como a gente falou da lição que Yudhishthira deu em Draupadi, ela nunca fica em lamentação, porque ela está sempre vendo Krishna em tudo. Continuando aqui, vou dar uma corridinha aqui, mas faltam só mais 2 frases de Prabhupada. Ele diz, analogamente, através do serviço devocional, mesmo que não esteja no nível de um Gyani, a pessoa pode ver a personalidade de Deus no âmago de si mesmo, devido ao desenvolvimento do amor puro. Então, olha, de novo, devido ao desenvolvimento da nossa afeição, do nosso relacionamento amoroso com Krishna, é que a gente vai conseguir vê-lo dentro de nós e dentro dos outros. Agora, esse desenvolvimento do amor puro, ele só vai ocorrer se a gente entender filosoficamente esses pontos, né? Então, Prabhupada aqui fala do serviço amoroso, né? Então, por meio do serviço amoroso a Deus, mesmo sem muita inteligência, a pessoa pode ver Deus dentro de si, né? Essa é a promessa que Krishna faz. Tudo se deve, então, ao desenvolvimento de sua afeição por ele. E Prabhupada, então, termina com uma frase linda, esse significado, que é, sob todas as circunstâncias, devemos tentar desenvolver amor por Deus, e isso resolverá todos os problemas contraditórios. Se a gente pega só essa frase, as pessoas ficam assim, então, né, a gente simplifica demais, né? Então, é só amar Deus, amar Krishna, e aí todos os meus problemas estão resolvidos, né? A gente pode simplificar demais, mas olha como depois de, né, 1 hora aqui meditando nos pontos filosóficos que Prabhupada nos traz, é que realmente isso faz sentido, né? Sob todas as circunstâncias, devemos tentar desenvolver amor por Deus, e isso resolverá todos os problemas contraditórios. Porque Krishna é tudo. E como ele diz lá no Chatusloka do Bhagavata, né, verso 33,
capítulo 9, canto 2, ele fala para Brahma: antes só existia eu, agora só existe eu, e depois da aniquilação só existirá a mim, né? Só eu existirei. Então, Krishna é tudo. Precisamos entender isso filosoficamente para a gente realmente começar a desenvolver verdadeiramente esse relacionamento amoroso com ele, ok? Haribo, deixa eu ver então aqui, acho que já falei demais. Deixa eu ver se tem algum comentáriozinho, alguma pergunta. Bom dia, Haridarshana, Masudi. Interessante que os Shastras consideram o ego estendido, mesmo que se estenda ao universo. Sim. Bom, então é isso, não temos nenhuma pergunta, nenhum comentário. É só agradecer, então, a todos que permaneceram aí, todos que compareceram. Muito obrigada, Prabhu Chaitanya, mais uma vez, pelo convite. Gopikanta, Ramakanta, Karuna Purna, minha irmã espiritual, minha amiga, Hare Krishna. Bom, então vamos meditar hoje também em Srila Prabhupada, hoje é o aparecimento de Prabhupada. Daqui a pouco Mayapur TV vai ter uma aulinha sobre Prabhupada e vamos aí então meditar nesse que é o nosso pronto salvador, Patita Pavana. Hare Krishna, Srila Prabhupada, Ki Jai, Haribol.